Fala, experts! Vamos trabalhar aqui mais um tema de gravação de macros, ok? Dessa vez nós vamos trabalhar com a importação de arquivos TXT, que é um recurso muito interessante também, porque elimina muita tarefa rotineira. É muito comum você precisar de aproveitar dados de outros sistemas, e então você normalmente faz o quê? Você fica lá, traz o arquivo do sistema e fica organizando esse sistema na mão, através daquele importador do TXT, não é isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a mesma coisa que você sempre faria, que é trazer o arquivo para dentro do Excel, só que nós vamos gravar esse procedimento, de maneira que quando eu tiver que trazer um outro arquivo similar para dentro do Excel, eu simplesmente uso a minha macro que vai fazer esse procedimento para mim. Então, a gente entende que o arquivo de texto ele é uma excelente alternativa para tratar dados que estejam disponíveis, vindos da própria empresa ou vindos de outra empresa, né? Existem muitas empresas que trocam arquivos entre si, em arquivos TXT. Até mesmo os próprios extratos bancários, hoje em dia, eles estão disponíveis no formato TXT. Então, vamos fazer uma importação completa, e não só nós vamos importar o arquivo, como nós vamos melhorar o arquivo, tá ok? Nós vamos eliminar coisas que não interessam de dentro do arquivo e assim por diante, tá? Então nós vamos fazer isto. É isso que nós vamos fazer aqui. Aqui eu montei um roteiro bem claro do que nós vamos trabalhar. O que você está vendo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, é o cabeçalho do arquivo, tá ok? Este aqui. Este aqui é o cabeçalho do arquivo. Eu quero estas colunas, ok? Eu quero estas colunas do meu TXT. Coloquei aqui também o nome do arquivo. Depois nós vamos utilizar esta célula de nome do arquivo. Até vou fazer uma coisa, tá? Eu vou selecionar aqui, vou na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e vou criar um nome para esta célula, ok? Usando a linha de cima. Então ela se chama Arquivo. É o nome do arquivo. E esse cara aqui se chama Cabeçalho. Tá certo? Ótimo. Então nós já temos nome para os dois. Agora nós vamos fazer o quê? Este roteiro aqui. Nós vamos executar este roteiro aqui, tá? Então, nós vamos executar o processo da importação, vamos excluir as colunas que não interessam, vamos direcionar o resultado para a planilha resolvida. Então, esse é o nosso primeiro passo, tá? Vamos fazer este passo? Então, vamos, uma coisa de cada vez, né? Vamos lá. Venho aqui no desenvolvedor e vou gravar a macro, ok? Importar. Aí eu vou apertar o OK e começa a gravar a macro. Bacana, está gravando. Vem aqui na planilha resolvida que está vazia. Mas independente disso, eu seleciono do A até o M, N, sei lá onde aqui, e mando ele limpar tudo, com o meu amigo Borrachinha. Aí eu clico aqui no A1. Estou pronto para receber o arquivo novo. Agora eu venho na guia Dados e venho aqui em Dados de Texto. Aí ele vai abrir a janela para eu procurar o arquivo, tá? Como eu já estou no meu diretório aqui, eu já encontrei o arquivo, né? Base, clientes e fornecedores, tá? Então eu vou clicar nele e vou importar. Quando eu clico no importar aqui, o que ele faz? Ele me traz a janela do assistente de importação. Enquanto eu estiver manipulando essa janela, o VBA não grava nada. Então eu posso trabalhar com muita calma aqui, tá? Por exemplo, eu vou arrumar isso aqui, olha, ele está dizendo que o meu texto é em japonês. Não é japonês, né? O meu texto é em Windows, tá? Então eu vou vir aqui, vou dizer, meu texto é Windows. Meu cadastro possui cabeçalho? Sim e não, porque esse cabeçalho aqui não me interessa. Então eu digo que não. E vou avançar aqui. Agora aqui, repare que ele tentou separar para mim os dados, tá vendo? Eu vou verificando aqui, ele tentou separar os dados. Aqui, eu procuro sempre achar uma posição onde eu consiga enxergar todos os dados da melhor forma. Então aqui que eu fiz, olha, aqui eu separei, por exemplo, o código, né? O código vai aqui, tá? Aqui termina o nome e começa o CNPJ. E aí eu vou separando direitinho cada uma dessas coisas aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sopa de letrinhas aqui que não me interessa, porque eu não quero essas colunas, então eu vou deixar tudo como se fosse uma coluna só, entendeu? Não vou separar essas colunas aqui. Eu vou dando duplo clique aqui e vou eliminando essas setinhas. Aqui também, tá? Aqui também. Pronto. Aí vou mais para a direita, aqui tem um DDD, aqui tem um telefone, uma cidade, e aqui então eu clico e digo que essa coluna não me interessa também. Então eu vou avançar. Agora eu vou marcar para ele as colunas que não me interessam. Esta aqui é uma. Eu digo para ele, não importa essa coluna. Essa aqui é outra. Eu digo, não importa essa coluna. Tá ok?
E esta coluninha aqui do DDD, eu já fiz esse exercício algumas vezes, eu já sei que ele vai trazer isso aqui como um número negativo, porque está entre parênteses. Então o que eu faço? Eu clico nessa coluna e digo que é um texto, que não é número. Perfeito? Eu tenho outras opções para data e outras coisas aqui, tá? Eu vou no concluir. Agora ele vai me perguntar onde que eu quero colocar isso. Eu vou dizer que eu quero colocar nessa minha planilha, tá? Na A1. Ok? Ele colocou. Veja só que coisa impressionante como é rápido. Você vem aqui no desenvolvedor e para a gravação. Então nós terminamos essa primeira etapa, certo? A primeira etapa aqui de processo de importação está pronta. Vamos agora classificar o arquivo pelas colunas. Por quê? Isso aqui é uma estratégia, na verdade, tá? Eu tenho umas linhas ali que não me interessam. São essas linhas aqui, ó, tá vendo? Eu vou mais para baixo aqui, eu vou encontrar linhas vazias e vou encontrar outra vez esses cabeçalhos, porque isso aqui era um relatório. Então eu estou encontrando muita coisa que não me interessa aqui. E eu quero tirar isso. Então uma das estratégias que a gente pode usar neste caso é como essa primeira coluna ela é numérica, onde me interessa, eu vou classificar em ordem numérica pela coluna A. Só que eu vou gravar isso também. Então eu vou gravar uma segunda macro. Gravar macro. Ok? Classificar. Classificar. Ok. Classificar. Bacana. Estou gravando. Seleciono do A até o G. Né? E clico aqui no menu Dados. Simplesmente nesse botão aqui, ó, classifica do menor para o maior. Pronto, classificou o meu arquivo. Dou um Ctrl Home para ir para o A1 e paro de gravar, porque eu já terminei a classificação. Repare o seguinte, que essa classificação jogou todas as linhas que não me interessam lá para o final, tá vendo? Então fica muito mais fácil para eu limpar esta área depois, não é isso? Muito bom. Então vamos em frente. Agora, eu continuo aqui, eu tenho que fazer algumas outras coisas. Por exemplo, eliminar as linhas inúteis, sem códigos. Então, na verdade, eu tenho que limpar aquele lixo lá embaixo, não é isso? Muito bem. Então, eu vou contar para vocês um outro segredo. Isso aqui você poderia fazer com a macro escrita, mas tem um jeito muito interessante de eliminar essas linhas, seguindo a mesma lógica do numérico e alfabético, não é isso? Isso aqui são coisas não numéricas. Isso aqui são coisas numéricas. Então, o Excel sempre separa muito bem o que é texto do que é número. Então, olha o que eu vou fazer. É um negócio muito bacana. Eu venho aqui no F5, que é o ir para, venho aqui nesse especial. Antes disso, cancela. Eu vou selecionar a coluna A. Venho aqui no F5, especial, vou dizer para ele que eu quero ir para as constantes que sejam não números, que sejam texto. Então, constantes de texto. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda aquela área ali embaixo. Vou dar um clique aqui para você ver. Ele selecionou toda essa área, tá vendo? Dos lixos, certo? Bacana. Eu clico aqui com o botão direito e mando excluir linha inteira. Linha inteira, ok? Ele exclui essas linhas, eu dou um Ctrl Home e paro de gravar. Bom, se bem que eu não estava gravando, então eu vou gravar agora, vou fazer tudo isso de novo, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar tudo. Então foi bom que eu fiz o ensaio da macro, não é isso? Então eu estou parado aqui no A1, Ctrl Home. Então eu vou gravar a macro que faz isso, tá? Vou gravar a macro limpar, legal? Agora você já sabe o que eu vou fazer. Estou gravando aqui, seleciono a coluna A, dou um F5, vou no especial, coloco aqui constantes, tiro o número, tiro lógica e tiro erros, deixo só os textos, ok. Ele vem ali, seleciona, eu clico com o botão direito, excluir linha inteira, ok? Ctrl Home, tirei o lixo, paro a gravação. Então já fiz aqui do nosso controle o A, o B e o C. Agora eu vou fazer o D. Melhorar a formatação de algumas colunas, inscrição e telefone. Vamos lá. Vou gravar também. Eu vou gravar direto para não esquecer. Grava macro. Vou chamar de formatar, ok? Formatar. Ok. Então, essa coluna aqui está com um formato estranho. Por quê? Porque são números. Deixa eu mostrar um pouquinho maior para você enxergar aqui. Vamos lá. Está vendo esses números, essas formatações? Isso aqui é o seguinte.
é porque essa formatação é um número muito grande, o Excel, então, ele entende como se fosse um formato científico. Eu vou simplesmente gravar uma macro que vai fazer duas coisas. Primeiro, ela vai arrumar essa coluna. A outra coluna que eu quero arrumar é do telefone, porque repare aqui que eu tenho uns telefones que são numéricos e outros são alfabéticos. Por quê? Porque a pessoa digitou tracinho aqui no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o tracinho e deixar todos os telefones numéricos. E vou arrumar essa formatação, tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em qualquer lugar aqui e vou gravar a macro. Aliás, eu já estou gravando, então eu vou parar essa macro e vou gravar de novo. Grava a macro, formatar. Formatar. Isso é porque eu esqueci de parar na macro anterior, não é isso? Formatar. Seleciono aqui, sim. Clico aqui, formatar células. Aí vou formatar como número 100 decimais e 100 pontos. Ele vai me trazer aqui a formatação de número. A primeira vez que você traz essa telinha, ela demora mesmo um pouquinho a vir, tá? E também, como eu estou gravando o vídeo, também demora um pouco mais, né? Então, tenha um pouquinho de paciência que apareceu aqui a nossa telinha do número com 0 casas decimais e sem separador, ok? Então, formatou aquela coluna. Vou nessa coluna, vou dar um Ctrl U, substituir tracinho por nada, substitui todas elas. E pronto, e ele eliminou os tracinhos do telefone. Vou dar um Ctrl Home e vou parar a gravação, ok? Vamos dar uma olhada lá no VB para a gente entender uma coisa. Vamos dar uma olhada no VB. Ele está gravando tudo isso aqui nesse módulo 1. Ele gravou a macro que importa, aqui, ok? Ele gravou a macro que classifica. Ele gravou a macro que limpa, certo? E agora gravamos a macro que formata, certo? Então tá tudo certinho aqui, não tem nada errado não, tá tudo bacana, tá? Joia. Ctrl B, salvo o arquivo para não perder tudo, não é isso? Legal. Então eu estou aqui no último passo, inserir o cabeçalho desse cabeçalho aqui no começo da lista de dados. Então vamos lá? Vou gravar aqui a macro chamada header. Pronto. Ok? Seleciono isso aqui. Aliás, vou fazer antes o seguinte, eu vou vir aqui na resolvida, vou inserir uma linha aqui, inserir. Eu sei que aquele cara lá chama cabeçalho, não é isso? Eu vou selecionar o cabeçalho, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui na resolvida, vou clicar aqui com o botão direito e vou dar um colar especial, transpor, certo? Ctrl Home, ou seja, paro a gravação. Agora repare só o que aconteceu aqui neste arquivo. Aqui você tem agora uma lista de dados perfeita, um banco de dados com os teus fornecedores ou clientes, sei lá o que é isso aqui, tá? Que eu busquei de uma empresa qualquer também, que não vem ao caso. Tá aqui o DDD, tá aqui o telefone, tá aqui a cidade, tá aqui o CNPJ, etc, etc, tá? Sensacional, uma lista de dados perfeita e eu fiz tudo isso através de macros. Agora, tem só um detalhe que eu quero fazer aqui, tá? Primeiro, eu quero que nesse botão aqui, eu vou apertar um botão só e eu quero que ele faça tudo isto. Então eu vou fazer uma coisa muito bacana aqui no Visual Basic. Eu tenho 4 ou 5 macros aqui, não é isso? A macro importar está aqui, ó. Aqui você vê. Importar, classificar, formatar, limpar, não é isso? E o header, são 5 macros. Então, antes da primeira aqui, eu vou escrever uma macro que executa essas 5 macros. Eu vou escrever sub tudo, ok? E vou escrever aqui assim, importar, classificar. Eu vou escrever em maiúsculo para ver se ele deixa em minúsculo. Se ele achar em minúsculo é porque ele encontrou a macro, tá? Importar, classificar, limpar, achou, formatar e header. É isso? Header. Pronto, ele encontrou todas essas macros, tá? Então, isso aqui
eu estou falando para ele executar essas macros, tá ok? É claro que aqui no VBA eu teria que fazer uma série de outras melhorias aqui, porque a gente tem sempre que gravar uma macro de melhorar essas macros, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque essa aula aqui é só uma demonstração para você das coisas que são possíveis de fazer com o Excel e com o VBA, né? Agora, olha só, eu vou clicar com o botão direito aqui nesse botão, vou atribuir a macro tudo, ok? Vou salvar o meu arquivo, Ctrl B, e vou fazer uma coisa corajosa aqui, eu vou testar. Mas antes de testar, eu vou limpar para você não achar que não deu alguma coisa errada. Eu vou limpei tudo aqui, limpei aqui, não tenho nada nesse arquivo, bacana? Vou limpar inclusive isso aqui com a borrachinha, assim, ó. Não tem nada aqui. Nada. Pronto, nada. Está vazio. Certo? Vou vir aqui nesse botão e vou apertar o botão. Só que eu tenho que olhar uma coisa, né? Eu tenho que verificar se ele está chamando a planilha. Ah, está chamando sim, perfeito. Então está ótimo. Importa o arquivo. Aqui ele deu um erro de tempo de execução. Deixa eu ver o que é. Ah, sim. O Excel 2013, ele tem um erro aqui, que é muito curioso. Ele sempre dá esse erro no Command Type 0. Eu vou apagar esse comando aqui. Vou aproveitar para apagar esse nome aqui também, que ele não serve para nada, tá ok? Então, eu vou fechar aqui e vou processar novamente a nossa macro que faz tudo. E ela simplesmente fez tudo. E trouxe o teu arquivo aqui, né, de uma vez só, perfeitinho, como ele deve ser. Então, repare bem o ganho de tempo e o ganho de produtividade que você tem com uma macro como essa, né, que fez todo esse procedimento. Tudo isso aqui acontece quando você aperta esse botão. Tá certo? Eu poderia definir um outro nome de arquivo aqui e toda vez que eu fosse lá, ele procuraria este nome de arquivo aqui para abrir o arquivo, tá? Mas isso faz parte daquelas melhorias que eu falei, então nós vamos deixar isso para uma outra aula, nós vamos fazer uma aula depois sobre como que você otimiza as macros que você gravou, tá bom? Então nós vamos parando por aqui, né? Não se esqueça de sempre acompanhar nossos conteúdos pelo Face, pelo YouTube e também no nosso site, no excelexpert.com.br, tá? Abraço forte do Geraldo para você, fui!